Aqui o apóstolo Paulo falando, né? Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. Então, as pessoas não param para perceber que Jesus tinha os 12 apóstolos, e ele podia usar os 12 para falar aos gentios, né? Ou separar um deles, mas não, Deus separou um 13º apóstolo. As pessoas não param, amados, para raciocinar esse detalhe importantíssimo. Por que Jesus separou um 13º apóstolo? Percebe? Porque são ministérios distintos. Você está entendendo o ponto? As pessoas não se atentam para isso. Ah, Paulo pregava a mesma coisa que os outros apóstolos. A maioria aí do sistema teológico fala isso. Não, a mensagem de Paulo é a mesma. Se é a mesma, para que Jesus separou ele então? Bastava pegar um dos 12 ou mandar os próprios 12 para todos. Não, os 12 foram enviados para o povo de Israel. Né? E Paulo para os gentios, mais uma vez, dentro desse conceito que ainda havia ali. E Paulo recebeu então do Senhor a incumbência, como nós acabamos de ler aqui no primeiro versículo, de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. É interessante você ver Paulo rotular claramente o evangelho dele, né, que ele defendia. Entende? É como se Paulo quisesse, e de fato ele queria isso, demonstrar que o chamado dele era distinto. Olha, gente, eu prego o evangelho da graça. É um evangelho que inclui, né, os que não são judeus, por exemplo, né? Ou seja, é um evangelho abrangente para toda a humanidade. É o evangelho da graça. É diferente. Por isso eu fui separado, né? Um 13º apóstolo separado dos outros 12, porque o chamado era específico. E esse evangelho da graça que Paulo pregava, esse evangelho é o espírito da verdade. Entende? Então é importante você entender isso, e você entender então o chamado de Paulo e, sabe, irmão, parar com essa coisa, especialmente você que está novo na graça chegando agora. Pare, amado, se é que você tem esse entendimento. Se você tem, pare de pensar isso. Ah, esse pessoal que prega a graça está adorando Paulo. Gente, não existe isso. A adoração, o louvor é totalmente de Jesus Cristo ressuscitado, é do Deus, Criador de todas as coisas. Não estamos aqui adorando a homem nenhum. Agora, entender o chamado do apóstolo Paulo é fundamental. Isso não é adorá-lo, é entender o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia é muito clara sobre o chamado do apóstolo Paulo. Ela é muito clara o quão específico é esse evangelho que ele pregava, que é o evangelho que nós buscamos hoje nos aproximar o máximo possível. Entende? Nós buscamos o máximo possível, um alinhamento mais perfeito possível com esse evangelho maravilhoso que o Senhor revelou ao apóstolo Paulo. Por quê? Porque nós estamos na graça, amado. Ora, evangelho da graça é para ser vivido na graça. Entendeu? Nós não estamos debaixo da lei. O apóstolo Paulo disse, olha, o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ora, se eu estou debaixo da graça, no tempo da graça, na nova aliança totalmente estabelecida, que evangelho que eu vou seguir? O evangelho da circuncisão? Ou seja, voltado aos judeus, que ainda tinha compromisso com os costumes judaicos, né? Os judeus viviam a lei não era só uma religião, era todo um costume de vida mesmo, né? Então eu entendo a lei para os judeus, né? As obras da lei, os mandamentos, mais do que a religião, né? Eram modos vivendi deles. Tudo era pautado, porque a lei tinha as diretrizes religiosas, mas ela também tinha diretrizes cívicas, né? Então, sabe, então o ministério da circuncisão não tinha o compromisso de abolir obras da lei. Já o ministério de Paulo não, ele tinha esse compromisso, porque era o evangelho da graça. Então, se você não separar isso, amado, você não vai entender o evangelho. Por que vocês percebem a confusão que há no sistema? O sistema diz o quê? Não, uma hora é salvo, outra hora não é. Uma hora é abençoado. Eles entendem o conceito de ser abençoado como um conceito circunstancial.
Ou seja, a pessoa não é abençoada, ela está abençoada. Né? Então, se a pessoa está bem de saúde, está com dinheirinho no banco, comprou uma casa própria, abriu um negócio, conseguiu um emprego bom, ela é, ou melhor, ela está abençoada. Só que o conceito do evangelho não é ser, não é estar, é ser abençoado. O ser abençoado é um conceito que independe de circunstâncias do mundo. Você que é filho de Deus, você pode até estar passando um momento, uma circunstância difícil, uma dificuldade. Lamentavelmente, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Mas isso não tira de você a posição de abençoado, porque essa é uma posição eterna e espiritual. Essa posição, ela pode sim até se refletir materialmente, né? Pela fé, pela confissão, alguma bênção se manifestar, algum sonho, uma porta que se abre, né? Enfim, tudo isso é bênção de Deus, né? Então Deus permite que se manifeste uma bênção em nossa vida, tal. Glória a Deus por isso, amém. Só que independentemente disso, nós somos abençoados, porque é um conceito, como eu disse, espiritual, eterno, é uma posição espiritual que Cristo nos deu e que nada muda. Mas no sistema não, é circunstancial. Eu estou abençoado ou não. Eu estou salvo ou não estou. Uns dizem que ninguém é salvo, ninguém está salvo. Tem que lutar para ser salvo. Um outro segmento, basicamente são esses dois segmentos, né? Um diz que as pessoas não estão salvas e tem que lutar, batalhar, jejuar, tomar santa ceia, subir ao monte, ser fiel dizimista, andar com a roupa X, a roupa Y e fazer acontecer para ser salvo. Outros já dizem que não, de fato já estamos salvos em Cristo porque nós aceitamos a Jesus, entre aspas, né? Porque esse conceito de aceitar a Jesus não existe na Bíblia. Nós temos estudo sobre isso no canal. Eu vou deixar embaixo do vídeo aí, anota aí para mim, amor. Sobre esse conceito de aceitar Jesus. Né? É um conceito falso, tá? Falso. É uma blasfêmia, na verdade. Tá? O tema do estudo é esse, o blasfemo conceito de aceitar Jesus. Mas eles dizem isso, que aceita Jesus, então, só que mesmo assim nós podemos perder. Então, um segmento diz que não é salvo, outro diz que é, mas que se pode perder a salvação. Por que há essa confusão aí no meio do sistema? Por que há tantas portas abertas, cada uma com uma mensagem, uma mistureba diferente? Uns misturam sábado com Cristo, outros misturam, a maioria, Santa Ceia e obras da lei, e jejuns, e essa visão templária, né, que eu tenho que frequentar um templo para poder servir a Deus, para poder ser igreja, que a igreja, na verdade, não são as pessoas, né, a visão do sistema que a igreja é um prédio. Por que há toda essa confusão? É justamente pela a mistura de pactos, a mistura de conceitos. Então, meu amado, para você entender a graça, você tem que entender esse chamado de Paulo, o quanto foi específico, porque senão faz essa mistureba de conceitos, é lei misturada com graça, é invencionice, é misticismo. Vocês veem muito misticismo hoje aí no meio do sistema. De onde vem esse misticismo? É dessa mistureba de conceitos, né? Então, nós temos que entender, abençoados, que a verdade de Cristo na nova aliança foi confiada ao apóstolo Paulo. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 10. Veja só Paulo falando aqui. Como a verdade de Cristo está em mim. Olha aí. A verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Percebam só isso, abençoados. Por que Paulo falou isso aqui? Porque na igreja dos Coríntios, abençoados, havia muitos líderes. Paulo fala, né? Olha, eu sei que há muitos mestres aí com vocês, mas pai, vocês só tem um. O pai que Paulo fala no sentido de quem gerou eles para o evangelho. Então Paulo faz uma metáfora, né, dizendo que ele era o pai. Olha, vocês têm muitos aios, muitos condutores, tem vários pregadores, né, que passam aqui na igreja dos Coríntios, mas quem gerou vocês para o evangelho fui eu. Paulo reivindica isso. E Paulo tinha certeza que a verdade estava nele, amado. Então ele falou isso aqui. Irmão Cristiano, isso é soberba de Paulo? Ele fala, a verdade de Cristo está em mim. Não, amado, Paulo fala isso com humildade, mas ele está fazendo uma constatação. Vocês percebem? O apóstolo Paulo não está sendo soberbo, querendo aparecer, querendo demonstrar que é melhor do que ninguém.
A gente lendo o que Paulo escreveu e a forma como ele falava de si mesmo, você não pode interpretar que Paulo estava sendo soberbo ou o que quer que seja. O Paulo estava fazendo uma constatação. Olha, igreja, a verdade de Cristo está em mim. Eu entendo isso não como uma palavra de soberba, mas como uma palavra de autoridade. Olha, vocês têm muitos pregadores aí, tem líderes que passam aí, tem muitos mestres, muitos aios, mas quem gerou vocês fui eu. A verdade de Cristo está em mim. Porque Paulo recebeu a revelação da graça. A revelação do evangelho que Paulo recebeu não veio de nenhum homem. O Paulo não sentou aos pés de Pedro, de Tiago, de João, de qualquer um dos outros discípulos lá de Jesus, de Gamaliel, né? Paulo disse que foi criado aos pés de Gamaliel, né? Então todo o ritmo que ele tinha da lei, tudo que ele aprendeu com Gamaliel. Nenhum desses homens que antecederam Paulo ensinaram para ele o evangelho. O evangelho foi dado diretamente de Jesus para ele. Por isso que ele podia dizer, a verdade de Cristo está em mim. Entende? Então, amado, é um grande erro doutrinal do sistema não separar o ministério de Paulo. Dizer que é o mesmo, uma coisa que não faz nenhum sentido. Vou repetir, já falei isso agora há pouco. Vou repetir. Qual o sentido de Jesus separar um 13º apóstolo e revelar o mesmo evangelho da circuncisão para ele? Para que separar mais um? Se Jesus já tinha 12 com esse chamado, não é o mesmo chamado. Ele separou um 13º porque o chamado era distinto. Então a Paulo foi dada a incumbência de representar o Espírito da verdade. Então quem não vive no evangelho de Paulo, que é o evangelho da graça, infelizmente, amado, não vive o Espírito da verdade. Não adianta taxar, Cristiano França, as pessoas rotulam a gente de hipergraça. Essa palavra hipergraça é pejorativa, tá? Isso não é positivo. Esse pessoal da hipergraça. Por que eles falam hipergraça? Porque, na verdade, eles pensam, isso o sistema teológico tradicional, né? Chamado cristão, entre aspas, seja qual for o segmento, eles acham que vivem a graça. Então, quando vem alguém e prega, como nós, uma graça mais radical, eles dizem que é hipergraça. São rótulos bobos, né? Bobagem. Se isso é ser hipergraça, então eu sou hipergraça. Não importa, não me importa com rótulo, com xingamento. Pode me chamar do que quiser, eu tô pouco me importando. Eu quero andar na verdade. Entende? Então as pessoas que vivem rotulando, isso aí é hipergraça, esse pessoal é herege. Amado, essas pessoas estão fora da verdade. Porque agora eu vou repetir, eu vou usar o expediente que Paulo usou. A verdade de Cristo está em nós que estamos no Evangelho da Graça. Tá? O sistema religioso pode não gostar, eu não me importo se gosta, se não gosta, eu não estou aqui para agradar a homens. E Paulo disse, né? Se eu ainda estivesse aqui para agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então eu não estou me importando com homens. Entende? Não estou me importando com homens. Eu quero andar na verdade. E a verdade de Cristo está em nós. Nós que vivemos a graça hoje. Nós estamos na verdade de Cristo. Nós vivemos para a honra e glória do Senhor o Espírito da verdade. E o apóstolo Paulo, então, foi o pioneiro, né? Ele foi o porta-voz do Espírito da verdade, né? Aí vem, então, a questão. E os outros apóstolos, irmão Cristiano? Amados, os outros apóstolos receberam a incumbência de ministrar a circuncisão, especificamente aos judeus. Já vamos ver o registro histórico disso, tá? Então eles receberam de Jesus de Nazaré a incumbência de pregar para os judeus a mensagem do reino, que o reino viria, o reino estava às portas, que Jesus era o Messias. Então, basicamente, o chamado dos discípulos de Jesus para a circuncisão era esse. Olha, sabe Jesus? Vocês já ouviram falar de Jesus? Aquele nazareno. Olha, nós andamos com ele. Nós comemos com ele. Nós vimos ele fazer milagres. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias que nós esperamos, né? E ele vai vir em juízo. O reino está às portas. Gente, fundamentalmente o evangelho da circuncisão era esse. Era isso. Não era revelar graça, falar da cruz.
Ainda que você vê Pedro falando da cruz, né, tem muita coisa nas cartas de Pedro que se assemelham, né, ao que Paulo falou. Por quê? Porque Pedro andou com o apóstolo Paulo, obviamente. Entende? Então você consegue enxergar ali a influência daquilo que Paulo, né, ensinava no que Pedro escreveu em suas epístolas. Entende? Mas Pedro não recebeu de Jesus de Nazaré revelação da graça nenhuma. O que ele falava ali da graça da cruz, ele recebeu de Paulo com toda certeza. Inclusive o Pedro cita o próprio apóstolo Paulo em suas cartas. Porque o chamado dele, Pedro e dos demais da circuncisão era esse. Olha, aquele Jesus de Nazaré que fazia milagres, nós andamos com ele, nós vimos o poder dele, vimos a santidade dele. Ele é o Messias que nós, judeus, esperamos e ele é o rei que virá, né, em glória para trazer juízo. O reino está às portas, vamos nos preparar, etc, etc. Isso é o evangelho da circuncisão. Agora, o que está além da circuncisão, que é o evangelho da graça, esse foi dado ao apóstolo Paulo. Os discípulos de Jesus não receberam essa revelação. Observe essa passagem interessante aqui. João capítulo 16, versículo 12. Olha só. Jesus falando com os seus discípulos ali. Ainda tenho muito que vos dizer. Olha aí. Mas vós não o podeis suportar agora. Isso aqui é enigmático, não é? A pessoa que não conhece a graça, ela lê esse versículo e fica pensando assim, o que Jesus está dizendo com isso aqui? O que ele quis dizer, né? Eu tenho muito que dizer para vocês não podem suportar. Amados, por que eles não podiam suportar? Porque era alimento sólido. E aqui nessa ocasião eles estavam ali debaixo da lei, nos rudimentos, nos princípios elementares. Entende? Jesus falou, eu tenho muito o que dizer, mas vocês não têm suporte, vocês não vão aguentar o que eu tenho para revelar. Então havia, obviamente, uma revelação além do que eles já tinham recebido de Jesus. Está muito claro, gente, esse entendimento está subentendido aqui, né, nesse versículo, mas na verdade ele está bem claro. Ora, eu tenho muito o que vos dizer, mas vocês não podem suportar, então não vou dizer agora. Não está claro para vocês que havia algo além? Justamente esse algo além foi dado ao apóstolo Paulo. O evangelho da graça, o espírito da verdade. Entende? Cristiano, mas onde eu posso ver na Bíblia que o chamado dos discípulos de Jesus, os 12, era específico aos judeus? Vamos ver o registro histórico disso para não ficar só nas minhas palavras, tá? Mateus capítulo 10, versículos do 5 ao 7. Olha só. Jesus enviou estes 12... Está vendo aí o chamado? Os 12 que andavam com Jesus de Nazaré. E lhes ordenou dizendo, olha só, não ireis pelo caminho dos gentios. Gente, se há texto mais claro que esse... Existem outros textos muito claros na Bíblia, mas esse é um dos mais claros. Não cabe qualquer interpretação aqui, está muito claro. Não ireis... Jesus está sendo taxativo. É imperativo. Não ireis pelo caminho dos gentios. Então o chamado deles não era para os gentios. Nem entrareis em cidade de samaritanos. 6 e 7. Mas, ide antes. Esse antes no grego significa em vez de. Tá? Não é que assim, antes vá aos judeus, depois vá aos gentios. Não. Ele deixou claro, não ireis pelo caminho dos gentios. Então é um não taxativo. Então o ide antes, essa palavra antes no grego é ao contrário, tá? Pelo contrário. Então não vá para os gentios, para os samaritanos, pelo contrário. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Pegou? Percebeu o que é? Isso aqui é um resumo. Essa passagem que nós acabamos de ler é um resumo do evangelho da circuncisão. Percebem? O chamado de vocês, Jesus dizendo para eles, né? Não é ir para os gentios. Então vocês veem que a graça não era para ser dada para eles. Eu tenho muito que vos dizer, Jesus disse posteriormente, né? Mas vocês não podem suportar. Ou seja, há uma mensagem além dessa que vocês receberam de mim. Mas o trabalho de vocês no reino de Deus é esse, é levar esse entendimento às ovelhas perdidas de Israel.
Tá? Aqueles que estão alheios a mim, né? Aqueles que não sabem que eu sou o Messias. Eles têm que saber, eles têm que conhecer isso aí e eles têm que saber que o reino está às portas.